Fala aí, primo, tudo bem? Você sabia que no ano passado tiveram ações que multiplicaram o capital do investidor em pelo menos 3 vezes? É óbvio que eu vou te mostrar algumas ações que tiveram esse resultado e outras ações com algumas simulações no vídeo de hoje. Vamos lá? Primo, antes de mais nada, se você curte o conteúdo que a gente produz aqui, se você não conhecia o canal ou se já tinha visto e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, isso é muito importante para eu entender que conteúdo que mais atrai as pessoas, se isso daqui tá te ajudando, etc. E obviamente é muito importante para mim ver a nossa comunidade aqui dos primos ricos crescendo bastante, tá bom? E também tem redes sociais, eu tenho o Instagram que eu posto muita coisa legal, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é muito interessante, eu posto umas dicas de riqueza bem legais e construtivas, beleza? Primo, eu vou terminar esse vídeo te passando uma lição que eu aprendi no mercado de ações muito novo, né? Há muito tempo atrás, quando eu investi em ações, quando eu comecei a investir na verdade, mas antes disso eu vou te mostrar qual que é o impacto de boas decisões sendo tomadas ao escolher a ação correta. Eu tirei todas essas informações que eu vou passar do site da Exame, então depois, se você quiser ver fonte, eu vou colocar o link aqui na descrição, beleza? Então vamos ver os números. Qual ação você acha que subiu mais no ano de 2016? Vamos lá. A ação que mais subiu é a BRAP4, que é a Bradespar. O ticker dessa ação, o ticker é como se fosse o código dessa ação que é negociada em bolsa, é BRAP4, tá? Então quando a gente fala o código, na verdade, a gente está falando da ação, mas quando a gente vai procurar essa ação no home broker ou alguma coisa assim, a gente precisa colocar um código, que é o que a gente chama de ticker. As ações de BRAP4 subiram pra caramba, subiram mais do que você imagina. Pensa um número aí, chuta, é mais do que isso provavelmente. Elas subiram 200%. Ou seja, se você tivesse investido 10 mil reais no começo, né, de 2016 e esperado até o final do ano, você teria tido mais ou menos um lucro de 20 mil reais. Ou seja, se você aplicou 10 mil reais, você teria 30 mil reais com um lucro de 20 mil. Óbvio que desse número você precisa descontar taxas operacionais, né, se você pagou corretagem, custódia, etc., que são taxas exclusivas de bolsa. Você teria que descontar a inflação e você teria que descontar também o imposto de renda de 15% sobre o lucro, mas 10 mil reais viraram 30 mil reais. Assim como a Bradespar, a gente tem outras ações que subiram também pra caramba. As ações da metalúrgica Gerdau, por exemplo, elas subiram mais ou menos 189% no ano passado. Então se você tivesse investido 10 mil reais, você teria mais ou menos 29 mil no final do ano. E as ações de CSN também subiram pra caramba. Ela subiu 171%. Então se você tivesse aplicado 10 mil reais, você teria 27 mil reais mais ou menos. Olha que louco. Usiminas 164%, Gerdau 133%, Vale 130%, Petrobras 121%, Banco do Brasil 98%, Vale 98,24%, né? Porque a gente falou da Vale 5, tem a Vale 3 e Petrobras, a Petro 3, não a Petro 4, 97% de rendimento. Eu expliquei em outro vídeo já a diferença desses numerozinhos e tal, então eu não vou explicar nesse vídeo. Mas veja, olha que louco, olha o tamanho do rendimento dessas ações em um ano. Então, claro, eu tô mostrando para você o lado bom, né? O lado bom da moeda. Essas ações subiram pra caramba. E principalmente tô mostrando isso porque teve um vídeo que eu postei recentemente falando, né, da rentabilidade da bolsa nos últimos 3 anos. E teve muita gente que achou isso injusto por causa do índice Bovespa, que não reflete necessariamente a boa escolha, né? Ele não privilegia as boas escolhas que você faz no mercado de ações. Porque quando você escolhe boas ações, você tende a ter um rendimento melhor do que a média. Por causa disso, eu levantei agora as ações que mais renderam no ano passado. Eu não preciso nem falar que existem ações que caíram pra caramba no ano passado, mas não é a pauta desse vídeo. Se você quiser, eu posso fazer outro vídeo até para falar sobre esse assunto. Então, se você tiver afim, deixa um comentário me avisando que você quer saber, aí eu vou produzir esse conteúdo. Mas vamos lá. De certa forma, a gente tem 2 grupos grandes de ações. A gente tem o grupo das Blue Chips e a gente tem o grupo das Small Caps. Tem outro aqui no meio, enfim, mas o principal é Blue Chips e Small Caps. As Blue Chips são as ações mais parrudonas, as ações que são empresas maiores, Petrobras, Vale, Itaú, sei lá, Ambev, são aquelas empresas que todo mundo conhece. E as Small Caps são aquelas empresas pequenininhas, as empresas menores, que não são tão representativas e que obviamente apresentam um risco de oscilação muito maior. Mas aí eu te pergunto, o que tem maior potencial de dobrar de tamanho? Uma padaria da esquina, por exemplo, né? Deve ter alguma aí no seu bairro ou perto do seu trabalho,
enfim. Ou o Itaú. Qual que você acha que tem o maior potencial de dobrar de tamanho? Com certeza é a padaria, né? Só que claro que ela apresenta riscos maiores. Mas por que eu tô te perguntando e te fazendo refletir nesse sentido? Porque quando eu comecei a investir no mercado de ações, assim como você, eu ouvia pra caramba várias histórias de ações que renderam pra cacilda, ações que deixaram pessoas milionárias, que se você investia 10 mil reais você tinha 1 milhão. E eu vi vários cases como esses. Só que o problema é que a gente entra com essa mentalidade e quando a gente vai estruturar uma carteira de ações, o que a gente faz? A gente começa a falar o seguinte: vou pôr essa ação aqui que ela é uma empresa grande, é sólida, não vai dar problema, vou pôr isso daqui na carteira porque é uma grande empresa, tem menor risco e tal. Só que se você entra na bolsa com essa mentalidade, você nunca vai ter esses lucros gigantescos que você já ouviu falar um dia, principalmente quando você entrou no mercado de ações. Então quando alguém fala, no mercado de ações dá para ganhar muito dinheiro, etc. Realmente isso é possível, mas a maioria das pessoas não ganham porque elas entram com a mentalidade errada. Então as blue chips de hoje, um dia já foram small caps. Então se você quer ter um maior potencial de ganho, um maior potencial de rendimento, você precisa olhar para essas small caps, né, ou empresas um pouco menores, que têm um potencial de ser no futuro uma blue chip. Essa é a única forma que você tem, não é a única, mas é uma das principais formas que você tem de conseguir ter um resultado forte, um resultado representativo no mercado de ações, tá bom? Então você precisa desenvolver esse senso crítico de que você não tem que ir para o senso comum e pegar as empresas já consolidadas, porque elas não vão dobrar de tamanho muito fácil, triplicar, quadriplicar, né? E essas empresas são muito grandes hoje. No passado, né, se a gente fosse traçar uma linha, elas multiplicaram por, sei lá, muitas delas multiplicaram por 50 vezes. Então veja, o seu capital teria multiplicado por 50 também. Então pense nisso, mas ciente de que tem mais risco. Como que você minimiza o risco? Com conhecimento, estudando mais sobre o assunto. Essa é a melhor forma que você tem de minimizar seu risco. Bom, primo, espero que você tenha entendido então que quando você quer formar uma carteira de investimentos, você não tem que olhar apenas para as blue chips e que esse argumento de que as blue chips são mais sólidas, etc., às vezes não representam necessariamente um rendimento maior ou alguma garantia de que seu dinheiro vai render muito mais lá na frente. Pelo contrário, menor o risco, menor a rentabilidade, tá bom? Nada foge dessa regrinha básica. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, curta aqui embaixo, compartilhe ele com seus amigos que conhecem renda variável ou que querem começar a operar. A ideia aqui não era trazer um conteúdo muito avançado, era pelo contrário, causar uma reflexão interna aí para você. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, que eu sempre tento responder quase tudo. Às vezes não consigo, mas muitas vezes eu respondo a maioria das coisas, tá bom? Primo, qualquer coisa me dá um toque, espero que você tenha curtido e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!